Saudações, amigos e alunos do NEAF. Tudo bem com vocês? Vamos começar mais um Top Atualidades? Vamos rápido porque hoje tem muita coisa, hein? Vamos lá então, entrando aí na sua telinha. Vamos lá. Atualidades, professor Marcos, material da Raquel. Top Atualidades que vai de 15 a 21 de julho e começando com o mundo política. E vamos falar de que ataque suicida mata 89 pessoas em mercado no leste do Afeganistão. Então, aí mais um assunto relativo ao Oriente, não exatamente Oriente Médio, viu, candidato? Porque o Afeganistão não é considerado um país do Oriente Médio. Mas fica aí nesse bojo e você, um cara esperto, sabe que tem que ficar antenado aí, focado nesse tipo de assunto. O Afeganistão que vem sendo ocupado por tropas americanas desde 2001, né? A antiga administração George W. Bush. Obama já prometeu que vai retirar as tropas do país afegão, né, que era dominado pelo Talibã. E um toquezinho aqui para você ficar esperto, tá bom? Eu vou colocar aqui a telinha para você dar uma olhada, ó. Tá vendo aí? Eleições, 6 de julho. Quem é que venceu? Então, vamos lá. Houve eleições agora em julho no Afeganistão. E quem venceu, tá aí o nome para você. Vou colocar de novo, tá aqui o nome, não é? Opa, tá dando um probleminha aqui, mas tudo bem. Ashraf Ghani, esse foi o político que venceu as eleições no Afeganistão e que foi duramente contestada por o candidato de oposição, Abdullah. Abdullah. Esse foi o cara que não aceitou que o Ghani venceu essas eleições. Pode ser, isso aí eu estou passando para você, mas terá que ser confirmado futuramente. Pode ser que esse ataque não tenha relação com o Talibã, e sim com grupos políticos descontentes com a vitória de Ghani, tá bom? Mas vamos mantendo aí o foco nesse problema aí. Provavelmente eu vou falar dele futuramente. Legal? O próximo assunto, lógico, Israel está pronto para ampliar ofensiva em Gaza. Isso, então nós temos esse problema terrível, que é mais um conflito. Viu, candidato? Conflito. Não vai achar que é uma guerra. Por que não? Porque o Estado palestino não existe. Na verdade, há um conflito entre o governo de Israel, né, através do seu exército, contra o Hamas, que é considerado um grupo terrorista e é um grupo jihadista. Você já foi pesquisar para saber o que significa jihad islâmica? Então vai, porque é importante. A pessoa... palavrinha dessa lá numa questão de atualidade, se você fica totalmente perdido, então não pode. O Hamas é um grupo jihadista, não tem nenhuma relação diplomática com Israel, apesar do Hamas dominar a faixa de Gaza desde a vitória das eleições de 2006, quando a Autoridade Nacional Palestina venceu as eleições através do presidente Mahmoud Abbas, que governa o povo palestino até hoje, mas no legislativo o Hamas venceu e expulsou a Autoridade Nacional Palestina de Gaza. Então o Hamas domina a faixa de Gaza até hoje. Então esse é um outro problema. Você vai lá fazendo esse pequeno histórico para entender que essa questão do conflito ela é muito antiga e, lógico, complexa de ser compreendida. Tá bom, candidato? Legal? Vamos para outro assunto? Reunião sobre Irã acaba sem
acordo. Então nós temos aí, eu vou destacar aqui para você, olha, né, as 6 potências, ok? Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, França, Rússia e China, que tratam com o Irã a redução da capacidade de produção nuclear do país de língua persa, o Irã, correto? Entre esses 6 países, candidato, qual dos 6 aí, das 6 potências, não faz parte do Conselho Permanente da ONU, hein, candidato? Você já está sabendo, né? Ah, legal, parabéns. Você não sabe? Então você vai pesquisar depois. Tá legal? Então, essa questão nuclear do Irã, ela vem sendo dita aqui por mim, né? Vem sendo acompanhada muito de perto pela imprensa internacional. Interessa porque o Irã sofre sanções econômicas impostas pelo Conselho de Segurança da ONU e pelos Estados Unidos e a União Europeia. Isso tem amenizado, né, desde que o Irã, através do seu novo presidente, que não é mais o Mahmoud Ahmadinejad, lembra? É o tal de Rouhani, que é considerado mais moderado. Então, a partir da posse do Rouhani, o Irã vem procurando o Ocidente para negociar essa questão nuclear. Então, agora, tudo indica, deu aí uma emperrada, principalmente por causa de um reator nuclear que o Irã desenvolveu, um tal de reator nuclear de Arak. Não é mentira, não, é Arak, A-R-A-K, tá? Arak, a coisa parece que vem pegando aí, porque o Ocidente quer que o Irã abra mão de aperfeiçoar, de ampliar esse reator, e o Irã já disse que não vai fazer isso. Então, deu essa emperrada, muito provavelmente por causa desse reator que é considerado muito potente. Mas não quer demais lembrar que o Irã aceita enriquecer o urânio a 5%, o que está muito, mas muito distante de ser usado futuramente para a produção de armas nucleares, onde o material nuclear tem que ser enriquecido a 90%. Mas acompanha isso de perto, porque como eu já disse para você aqui, são questões que têm grande potencial de cair no concurso. Legal? Outro assunto é esse que acabou de entrar. Manteiga diz que outros países emergentes estão interessados em bancos dos BRICS, não é? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Então o encontro foi em Fortaleza, a semana passada, foi muito bem acompanhado aí pela imprensa nacional e internacional. O Brasil, que é a segunda maior economia do BRICS, abriu mão de ter a sede aqui, a sede vai ser na China, e o banco vai ficar sob chefia da Índia. Legal? Outro detalhe importante é que o Vladimir Putin deixou claro que o BRICS é um contraponto aos Estados Unidos. Estados Unidos e União Europeia, que tem feito aí um grande esforço para isolar Vladimir Putin, por causa da questão ucraniana, mas não está dando certo. Engana-se quem pensa que a Rússia de Vladimir Putin vai ficar isolada. E antes que você fique aguardando, né, fique esperando que eu vou falar da queda do avião, da derrubada do avião lá na Ucrânia, isso eu vou deixar para a semana que vem. Legal? Então, beleza. Vamos para o próximo assunto. Então vamos lá, candidato. O top de 15 a 21 de julho. Vamos continuar? Está aí entrando na sua tela, Mundo Sociedade, com o seguinte assunto: Igreja Anglicana autoriza a ordenação de bispas. Olha aí, você vê que os ingleses sempre estão à frente, não é? A Igreja Anglicana, tem um pouquinho de história geral para você, viu, candidato? Igreja fundada por Henrique VIII, aquele que mandou matar um monte de mulher, sabe, lá no século XVI. Então, Henrique VIII brigou com o Papa, porque o Papa não queria anular o seu casamento com a Ana Bolena, e aí vai o Henrique VIII e diz, então se você não anula, eu anulo. E aí ele funda a Igreja Anglicana, que é considerada uma das igrejas protestantes tradicionais, juntamente com a presbiteriana,
com a calvinista, não é? Com a luterana. Então, a igreja anglicana, que vem lá do século XVI, do século XVII, XVI, XVII, ela tem aí esse avanço ordenando mulheres para serem bispas. Então, faz depois uma pesquisa aí de perto. Por quê? Porque a gente sabe que existem igrejas que não ordenam mulheres, como é o caso da Igreja Católica, mas, como está sendo aí dito no texto, onde até o primeiro-ministro David Cameron, da Inglaterra, chamou a data de um grande dia para a igreja e para a igualdade entre sexos, a Igreja Anglicana, então, deu esse avanço importante, que faz com que a gente aqui do Top Atualidades dê esse espaço. Legal? Continuando então o nosso top, que está hoje com bastante assunto. Brasil Sociedade e, infelizmente, temos que dar essa notícia, porque morreu no Rio de Janeiro, o escritor e acadêmico João Ubaldo Ribeiro. Morreu aos 73 anos. E muito cuidado, uma coisa que pode ser pedido, exigido de você numa prova, é a causa mortis do ex-escritor. Ele morreu de embolia pulmonar, como estou destacando aqui para você, né? Essa é a causa, então, da morte de Ubaldo, ok? Ele morreu, infelizmente, de embolia pulmonar, como está sendo destacado aí no texto. Ele era membro da Academia Brasileira de Letras, ok? E isso ocorreu agora no fim de semana. E quando morre, assim, pessoas, no caso, pessoas, cantores, escritores, tal, a gente costuma aqui dar um toquezinho aqui no top, porque não é que seja a regra, tá, candidato? Mas pode ser, sim, exigido numa prova de concurso. Então, acompanha isso de perto, faz aí a sua pesquisa básica, anota aí no seu caderninho, de estudos, porque vá que de repente é exigido de você, você não pode ser pego de calça curta. Legal? Outro assunto importante, Sistema Cantareira mantém sequência de quedas e volume de água, chega aos 17%. Então, aí o nosso brilhante governador, o senhor Geraldo Alckmin, agora não pode mais oferecer água do volume morto para nós aqui de São Paulo. Não. Agora o negócio já é muito pior. O volume daquilo que é chamado morto já está praticamente esgotado e a gente já tem aí praticamente uma seca, um rodízio de água em São Paulo técnico. Importante lembrar que o governador não admite isso, lógico, nós temos eleições para governador e presidente esse ano, ele não vai admitir. Então, tudo indica que quando acabar as eleições, aí a bomba vai cair no nosso colo, porque o governo vem sim omitindo laudos técnicos, vem omitindo informação mais precisa sobre o problema e jogando muitas vezes a culpa no colo do São Pedro, tá ok? Então vai acompanhando esse problema de água em São Paulo, porque a coisa está ficando feia. Legal, candidato? Então vamos lá, continuando o nosso top atualidades, que vai de 15 a 21 de julho. E Brasil Política na sua telinha. E vamos falar de quem? Justiça do Rio manda soltar ativistas. Então tá aí a Sininho e outras 4 pessoas que estavam detidas com base na suspeita de crime de formação de quadrilha por causa da organização de uma manifestação no dia final da Copa do Mundo no Maracanã. Na decisão que determinou as prisões, o juiz Flávio de Oliveira Nicolau baseou-se em
tipificação criada para combater o crime organizado, tá? Essa decisão é criticada porque a soltura era para ter sido feita e acabou não ocorrendo. A justiça depois voltou atrás. É importante que você depois verifique isso. Outro detalhe importante é que, apesar de que há contradições na prisão dos manifestantes, os juristas aqui do Brasil estão divididos, viu? Não há, presta atenção no que eu vou te falar, não há unanimidade em criticar a postura da Justiça do Rio e aqui de São Paulo também, onde existem ativistas presos. Pelo Brasil afora, os juristas estão divididos. Por quê? Há os que afirmam que não está sendo feita uma justiça exemplar, então há contradições, mas há também juristas que afirmam que está sim certo em mantê-los, né, os líderes dos protestos, mantê-los na prisão, já que houve depredação de patrimônio público e foi colocado em risco a vida também de pessoas civis. Então é importante que depois você verifique isso. Legal, candidato? Beleza? Bem, candidato, então termina assim mais um Top Atualidades, top este que foi de 15 a 21 de julho, e como sempre gosto de dizer, esperando que tenha sido útil para você e esperando encontrá-lo novamente na segunda-feira que vem, tá bom? Um grande abraço a todos vocês, bons estudos e boa semana. Até mais.